Glória a Deus. Salve, amada igreja, uma paz do Senhor, amém? Motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus, para engrandecer, glorificar e exaltar o seu santo nome. E se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos concedido livramentos, e por isso estamos aqui. Vamos correr que o tempo não nos espera hoje. Jó 29, amém? Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Livro de Jó, capítulo 29, nós vamos ler até o 11, que diz assim: Prosseguiu Jó em proferir seu discurso, dizendo: quem dera que eu fosse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua candeia sobre minha cabeça, e eu com sua luz, e caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus olhos eram ao redor de mim. Repetiu 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Quando lavava os meus passos na manteiga e na rocha, e me corria ribeiros de azeite. 8. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as palavras e punham as mãos sobre a boca. A voz dos chefes se escondia, e a língua se pregava ao paladar. 11. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurados, vendo-me alguns olhos, dava testemunho de mim. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra, nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, por misericórdia. Tu bem sabes, Senhor Jesus Cristo, da necessidade que eu tenho do Senhor nos ajudar nessa noite. Nos ajuda a compreender, entender e explanar aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite. Que eu te peço, louvo e agradeço o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Essa é uma palavra muito conhecida no livro de Jó. E a palavra de Deus, ela fala a respeito desse homem, Jó, um homem temente, reto. E o capítulo de Jó, ele começa com Deus elogiando, fazendo uma declaração a Jó, após Satanás ir junto com os filhos de Deus, e ele diz, ele pergunta: de onde tu vem? E ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. E ele pergunta, e Deus vai e indaga para ele: viste o meu servo Jó? E aí ele começa a desenrolar essa história, e ele diz: aleluia. O verso 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura não tem razão para temer a Deus? Porque acaso não cercaste de bens a ele, a sua casa, e tudo quanto tens abençoaste, as obras das suas mãos, e aumentaste o seu gado na terra? Estende, porém, a mão, toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfemas contra ti.
E o Senhor Deus, ele vai dar essa permissão para Satanás a tocar nos bens de Jó. E o Senhor Deus, ele vai dar permissão para que Satanás, ele vai até a Jó e começa a mudar a situação de Jó. Jó é um homem temente a Deus, um homem rico, abastado, um homem sincero diante de Deus, tanto é que o próprio Deus vai elogiar Jó. O próprio Deus vai falar do caráter de Jó, da posição de Jó, que era Jó na terra. Mas o que eu começo a entender nesse livro é de que nós podemos ser uma pessoa rica, abastada e andar na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ser uma pessoa reconhecida, tanto aqui na terra, como também ser reconhecida por Deus. Quando muitas das vezes a gente traça um elogio para alguém, as pessoas tendem de um modo a ficar meio assim que desconfiado e não quer muitas das vezes aceitar esses elogios. Mas eu quero te dizer nessa noite que diante de Deus, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ser representante de Deus na terra, nós passamos a representar a glória e a graça de Deus na terra, e as pessoas, elas tendem de entender e aceitar todo esse mover de Deus nas nossas vidas. E não é feio, não é pecado você reconhecer o talento ou a obra de alguém. O eu só não posso, ou a pessoa que está recebendo esse elogio, tomar essa glória para si. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Nós devemos reconhecer os trabalhos das pessoas, e Deus aqui estava reconhecendo o trabalho de Jó, Deus aqui estava reconhecendo a fidelidade de Jó, tanto é que ele permite que Satanás vá e toque nos seus bens, para que Satanás veja a fidelidade de Jó para com Deus. Que Jó não era fiel a Deus apenas porque Deus o enchia de bem, assim como ele acusava. Que a Jó andava com fidelidade com Deus, não pelo gado que Deus o abençoava. Deus o abençoava com o gado, Deus o abençoava com sorte de bênçãos, com seus filhos, com toda a sua família, porque Jó vivia no temor do Senhor. E nós vamos ver daqui por diante de que Satanás, ele retorna mais uma vez. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, ainda aqui no verso 1, no capítulo 1, e Satanás, ele vai e começa a movimentar, a trabalhar na vida de Jó, assim como o Senhor Deus o permitiu. E quando os trabalhadores, eles, ao certo dia, eles vão, um certo dia, os filhos e as filhas de Jó caminhavam e bebiam vinho na casa dos seus irmãos, do primogênito. E vieram o mensageiro de Jó e disse-lhe: os bois lavravam e os jumentos pastavam junto deles. E subia os sabeus e atacaram e lavraram, e eles feriram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos consumidos. Só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, verso 17, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus, os 3 grupos deram sobre os camelos e lavraram, e ainda feriram os servos e a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. E isso foi acontecendo com todos os bens de Jó, até chegar nos filhos de Jó. Para adiantar, porque nós não temos muito tempo hoje, Jó, ele perde nessa levada, nesse primeiro estágio, todos os seus bens, e também ele perde ali os seus 10 filhos. E Jó, naquele mesmo momento de perca, naquele mesmo momento de sofrimento, naquele mesmo momento onde ele vê tudo se esvarindo de sua mão, ele continua com a sua fidelidade para com Deus. Ele mantém a sua confiança em Deus. E ele permanece na sua confiança. Satanás, ele vai pela segunda vez, e Deus, ele permite que toque agora em Jó. Ele permite agora que toque na saúde de Jó.
E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele toca na saúde de Jó, e Jó agora vai criar úlcera sobre o seu corpo, de tal maneira que ele não tem condição nem mesmo de se coçar, de tal maneira que ele, aos amigos se aproximar dele, colocava a mão sobre a sua boca, porque o mau cheiro que saía de Jó era tremendo. Percebe de que quando nós estamos na presença de Deus, nós não somos poupados de passar por alguma adversidade. E Jó, ele passa por essa adversidade e ele mantém a sua fidelidade com Deus. Ele mantém a sua fé em Deus. Porque quando ele chega aqui no capítulo 2, no verso 8, no verso 7 em diante, quando Satanás ele toca, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta dos seus pés até o alto da cabeça. Assentando no meio da cinza, Jó pegou um saco para se rasgar. Assentando no meio da cinza, Jó pegou um saco para se raspar, um caco para se raspar. Então sua mulher, vendo toda aquela situação, ela diz: amaldiçoa a esse Deus e morre. Ela está dizendo: tu chegou a um ponto, Jó, que não tem mais condição de permanecer, de continuar na caminhada. Já perdeu todos os seus bens, já perdemos todos os nossos filhos. Agora a tua saúde, agora tu nem mais tem. Tu nem tem mais condição de permanecer de pé. Tu não tem nem mais condição de permanecer no meio da sociedade. Amaldiçoa esse Deus, abandona essa carreira, larga tudo para trás e morre. E sepulta todos os seus sonhos, e sepulta toda a tua fé, e sepulta toda a sua esperança. E Jó vai falar algo interessante a ela, e vai dizer: assim como falas uma louca, fala tu. Porque de Deus recebemos o bem, estava tudo ótimo. Agora quando o mal sobrevier, nós vamos abandonar, nós vamos praguejar, nós vamos sair da presença dEle, nós vamos dizer de que Ele não está conosco neste barco, dizer de que Ele não está conosco nessa situação. Porque muitas das vezes é isso que acontece em nossas vidas. Enquanto Deus está nos abençoando, enquanto Deus está nos fortalecendo, enquanto a nossa família está bem, nós estamos dizendo glória a Deus, aleluia, Deus está conosco nesse barco. Enquanto nós estamos nos fartando de bem, nós estamos dizendo glória a Deus e aleluia, Ele está comigo. Mas e quando a adversidade vem? E quando a falta nos chega? E quando o desemprego bate na nossa porta? E quando o casamento não vai bem? E quando a perca é inevitável? Aonde é que está a nossa fé? Aonde é que está a nossa perseverança no nosso chamado? Aonde é que está a nossa confiança? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? E Jó vai nos dar essa lição de que diante da adversidade, diante das percas, mesmo que venhamos perder tudo, mesmo que venhamos sofrer na pele, nós devemos continuar acreditando e confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não devemos jogar a toalha em momento algum. Nós podemos muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória, até parar um pouco, retroceder um pouco, respirar, tomar um fôlego, mas continua. Nós procedemos até na nossa caminhada, dar uma distância um pouco, parar um pouco para meditar, parar um pouco para falar com Deus. Mas nós não devemos de forma alguma recuar. Porque é isso que o nosso arco inimigo espera de nós. É que nós recuemos. É isso que o nosso arco inimigo espera de nós. Que nós negamos ao nosso Senhor Jesus. Que nós paramos de confiar, de acreditar de que Ele é fiel, poderoso e suficiente para mudar o nosso cativeiro. E Jó, se encontrando nessa situação, nesse estado, vem 3 amigos para falar com ele. Porque a notícia já tinha corrido a longe da situação de Jó. E o que me chamou a atenção nesse versículo aqui adiante, do 11 em diante, é de que quando os 3 amigos de Jó vinham, eram amigos, e amigo o conhece. O amigo conhece o andar.
conhece o falar, conhece, sabe o cheiro até do perfume que o camarada ou a camarada usa. Ele sabe até, conhece a voz da pessoa, tenta até às vezes mudar a voz no telefone, mas a pessoa conhece, porque é amigo próximo. Mas a Bíblia vai dizer de que quando aqueles amigos apontam lá de longe, eles não reconhecem Jó, devido ao estado deplorável que estava Jó, devido ao estado de calamidade que se encontrava a saúde de Jó. E eles não reconhecem Jó, até eles se aproximarem. E quando eles reconhecem que é Jó que estava naquela situação, eles não têm outra palavra a não ser abrir a boca e chorar. Eles não têm outra coisa a fazer a não ser a lamentar a situação de Jó. Não era de pena, não era de dó, era porque era lamentável a situação do camarada. Você imagina uma pessoa que está de chaga, de enfermidade, da planta dos pés até o coco da cabeça, da pessoa pegar um caco de telha, um caco de barro para se coçar, porque as suas unhas já estavam toda entranhada de feridas. E agora aquela pessoa se encontra ali jogado na cinza, esperando do Senhor uma resposta. Tanta situação de Jó era tão grave naquele momento de que eles ficaram ali sem palavra durante 7 dias. A palavra de Deus vai dizer de que eles ficaram os 3, os 4 ali durante 7 dias, sentado na cinza, sem dizer uma só palavra um para com o outro, porque não se achava palavras. Porque há momentos de nossas vidas que não tem palavras realmente. Somente o Espírito Santo pode adentrar no nosso coração e nos trazer o conforto, o refrigério. O que você vai dizer para alguém que perdeu um filho? O que você vai dizer para alguém que perdeu a esposa, que perdeu o marido, que estava ali bem de saúde? Uma coisa é a pessoa estar enferma, uma coisa é a pessoa estar no leito de um hospital, outra coisa é você estar com sua família, tudo em paz, tudo caminhando às mil maravilhas, e de repente você só vê notícias após notícia de que a pessoa tinha morrido, de que aconteceu um acidente, de que aconteceu um incidente. Que palavra nós podemos dar para uma pessoa dessa? E eu tenho para mim, pessoalmente, uma das palavras mais erradas que a gente usa para dar para uma pessoa dessa, de que quando acontece uma situação dessa Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele sabe de todas as coisas, mas o que fazer com a minha perca? O que fazer com a minha dor? Será que o Deus sabe de todas as coisas, essa palavra, o Deus sabe de todas as coisas, resolverá a minha dor? Resolverá o meu conflito interno? Resolverá a minha perda? Trará aquilo que eu perdi de volta? E Jó tinha perdido aqui, não foi 1, nem 2, foi 10. E Jó não perdeu apenas aqui só os 10. Jó perdeu todos os seus bens. E Jó não perdeu aqui só os seus bens, Jó perdeu também a sua saúde. Que palavra você vai dar para um homem desse? Que palavra você pode chegar para um homem desse e dar para ele, para que ele volte e renove as suas forças, para que ele passe a confiar mais em Deus, para que ele continue a sua caminhada, para que ele não abandone a fé, para que ele não abandone o ministério, para que ele não diz, Deus me abandonou, para que ele diz, não há nada que possa se fazer, então vou fazer como o conselho da minha esposa, vou morrer, vou me entregar, vou abandonar tudo. Não há palavras, meus queridos, no nosso meio, na qual a gente possa dizer para uma pessoa dessa, que possa suscitar as forças a ela. Somente o Espírito Santo, que Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, é que Ele pode adentrar em nosso espírito e estar nos moldando, nos tratando, nos renovando, e a gente continuar na caminhada, mesmo com as nossas feridas, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas faltas. É o Espírito Santo que pode fazer isso. Então esses 3 amigos, talvez eles entendam este momento de Jó e dá esse prazo, porque muitas das vezes a gente precisa de um prazo para refletir. Há momentos de nossa vida que nós não queremos conversar, nós não queremos discutir sobre assunto nenhum, nós queremos ficar apenas num cantinho quieto, refletindo, tomando um fôlego para continuar.
E esses amigos entendem esse estágio de Jó e ficam ali por 7 dias. Mas eles começam ali depois de 7 dias, e eles percebem de que eles continuarem ali parados, eles continuar ali sentados, eles continuar ali a ver aquele sofrimento, a situação só piorando, porque as feridas permaneciam e continuavam. Eles percebem de que eles precisam fazer alguma coisa. Eles percebem que eles precisam cativar Jó a se levantar. Eles percebem que eles precisam mudar aquela situação de alguma forma, porque eles sabiam quem era Jó. Ele sabia que Jó era um homem temente a Deus. Ele sabia de que quando os filhos de Jó saíam para as festas, Jó ia fazer um sacrifício ao Senhor, Jó ia orar, Jó ia cantar um hino de adoração ao Senhor, falando: olha, se porventura os meus filhos cometer algum pecado contra ti, eu já estou aqui oferecendo o meu sacrifício a ti. Então este homem era um homem correto, este homem era um homem reto diante dos olhos do Senhor, mas nem por isso ele deixou de ser passado na prova, nem por isso Deus o privou de o testá-lo, de colocá-lo ele diante das situações adversas dessa vida que qualquer um de nós podemos passar. E eu te pergunto mais uma vez, aonde é que estará firmada a nossa fé? Aonde é que estará firmada a nossa confiança? Porque Jó, quando eles começam agora, aí agora começa Bildade, Zofar e Elifaz, eles começam agora a tentar motivar Jó, tentar empurrar Jó para frente, a falar com Jó. E Jó, durante esses capítulos todos, do primeiro aqui, do segundo, até mais ou menos o 20, ele vai falando, e Jó sempre rebatendo, e Jó sempre colocando as situações, e Jó sempre se apresentando, e Jó sempre mostrando de que como era a vida dele, e Jó sempre mostrando da fidelidade que ele tinha para com Deus. E eles continuam nesse mesmo ensejo de estar orientando, direcionando a Jó, pois em meio às diversidades da vida, Deus sempre envia alguém para poder nos trazer uma palavra de fé, porque quando você não tem vontade, nem força para orar, Ele envia o Espírito Santo, Ele envia um irmão, Ele envia uma palavra sempre de consolo para as nossas vidas. Nós só precisamos estar com nossos ouvidos atentos, sensível a ouvir a voz do Senhor, para que nós não possamos dar mais crédito às tribulações, às diversidades, do que a voz do Senhor. E esses 3 amigos, eles vão a conversar com Jó, e Jó chega aqui no capítulo 6, e vai dar essa resposta a Elifaz, e diz: se a minha mágoa retamente se passasse, a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que a minha palavra foram precipitadas, porque a flecha do Todo-Poderoso estão em mim, e o meu espírito suga ardente o veneno que há nela, e os terrores de Deus se armam contra mim. Jó aqui ele já começa a colocar, a achar de que Deus era o seu inimigo, de que Deus estava contra ele, de que Deus tinha esquecido dele. Enquanto os amigos tentavam impulsionar ele para frente, ele já começa a dizer de que Deus, as flechas de Deus, a mão de Deus, Deus estava contra ele, Deus estava agindo contra ele, não estava mais a favor dele. O mesmo homem que disse, há alguns capítulos atrás, que como se fala uma louca falatura, que recebemos o bem de Deus e agora o mal não queres, que nu vimos e nu voltaremos, agora é um homem que não está acreditando mais nessa misericórdia, está passando a acreditar de que Deus está contra ele nesse negócio. Porque quem de nós já passamos por alguma tribulação, alguma adversidade, que a gente chegou a pensar de que Deus tinha nos esquecido à beira do caminho?
Quem de nós não já passou por alguma situação de chegar ao ponto de nós pensarmos em retroceder, por achar de que Deus parou de ouvir as nossas petições, parou de ouvir as nossas orações? Mas eu quero te dizer nessa noite que Ele está no seu sublime trono, de olho em tudo. Porque o salmista ele vai dizer que nada, nenhuma folha, ela cai sem a permissão de Deus, sem o olhar atento de Deus. Se uma folha não cai sem o atento olhar dele, imagine a minha vida e a tua vida. Ele está 24 horas olhando, Ele está o tempo todo te observando. E nós é que temos que dar esse testemunho de vida, de fé, de perseverança. E Jó, ele continua nessa caminhada até o capítulo 20, só os amigos tentando impulsionar ele para frente, e ele sempre rebatendo, E nós vamos ver que no capítulo, deixa eu ver aqui, eu marquei, aleluia. No capítulo 23, o verso 8, depois dessas tentativas todas, ele começa a entender. E ele vai dizer o seguinte: eis que se me adiante ali não está, se me volto para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Se esconde à direita, não desvie. Mas Ele conhece meu caminho, prover-me e sairei como ouro. Jó, ele começa a dizer de que ele estava procurando Deus em toda essa situação e ele não estava vendo. Ele estava dizendo que se ele olha para a esquerda, se ele vai para a direita, em todos os sentidos, ele não estava vendo Deus. Ele não estava percebendo o mover de Deus naquela situação. Porque eu te pergunto, como você vai conseguir ver a mão de Deus nos primeiros momentos de Jó, aonde seus bens foram perdidos, foram saqueados, aonde a sua família, os seus filhos foram mortos, aonde a sua saúde foi arrancada da noite para o dia, aonde tudo que ele tinha se esvaiu pelas suas mãos? Cadê a sabedoria? Cadê os amigos que agora ele se encontrava só com os 3, porque saberam da situação e vieram? Mas quantas pessoas ele não conhecia? Quantas pessoas Jó não tinha ajudado? Porque ele fala no capítulo todo das viúvas que ele ajudava, das pessoas que ele sustentava, das pessoas que estavam sem roupa e de que ele ajudou. E agora ele se via naquela situação, sozinho, abandonado, perdendo todos os seus bens, e agora estava perdendo a sua saúde. E agora estava ali perdendo a única coisa que lhe restava, o fôlego de vida. Porque aqui, tanto ele como seus amigos já via ele como um cadáver em pé. Porque o homem, a palavra de Deus vai dizer que ele fedia. Os seus amigos, ao conversar com ele, tinham que colocar a mão sobre a sua boca, por causa do mau cheiro que saía dele. E ele vai o tempo todo falando, ele vai o tempo todo indagando. Vamos correr aqui mais um pouquinho. Ele vai o tempo todo indagando. E quando chega no capítulo aqui 29, aonde nós lemos, e Jó prosseguiu, aí no rodapé da minha Bíblia tem a lamentação e o passado de Jó, a demonstração de sua prosperidade. E ele começa a se lamentar, a se perguntar: quando Deus era comigo, quando eu falava e Ele me ouvia, quando a sua presença era real dentro da minha casa, quando os meus filhos estavam ao redor da minha mesa com saúde. Ele começa a lembrar do seu passado, ele começa a lamentar, ele começa a trazer esse lamento para a sua vida. Ele começa a trazer à sua memória aquilo que Deus tinha feito a ele no passado. E há momento que nós precisamos
dar uma resetada na nossa memória, até mesmo para nós saber de onde nós viemos, até mesmo para nós sabermos de onde Deus nos tirou, e até mesmo para nós sabermos as promessas que Deus tem para nossas vidas. Porque a palavra dele vai dizer que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, independente da tua situação que tu estiver passando ou irá passar, a palavra dele permanece, a garantia dele permanece. Nada vai impedir o agir dele. Seja uma situação adversa da vida, seja um incidente, seja um acidente, mas a palavra dele permanece sobre a sua vida. É nisso que nós precisamos acreditar. É nisso que nós precisamos confiar. E Jó aqui ele começa a entender. Quando ele começa a lembrar do passado, quando ele começa a trazer essas lamentações, ele começa a lembrar de quem ele era. Ele começa a lembrar de como Deus era para com ele. E ele prossegue nessa sua caminhada. Mas mesmo assim, com tantas lamentações, mesmo assim com tanta perca, mesmo assim com a sua situação, nada muda. Ele permanece com as suas chagas, ele permanece ali naquela cinza, ele permanece naquele momento meio que isolado. E quando ele vai traçando essa sua trajetória, achando de que Deus não estava com ele nessa situação, achando de que Deus não estava vendo ele nessa situação, aí o Senhor Deus, lá pelo capítulo 38, o visita. Aí quando chega no capítulo 38, Jó trazendo toda essa lamentação, Jó levando toda esta culpa, achando que era o fim, Deus agora se apresenta a ele. E o 38 vai dizer: pois disse o Senhor, respondeu a Jó. Glória a Deus. E o Senhor respondeu a Jó, em um redemoinho: quem é este que escurece o conselho com a palavra e sem conhecimento? Agora cinge teu lombo como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Quando eu li essa primeira palavra, o interessante é que Deus chega para ele com firmeza e fala: cinge como homem. Deus estava falando para ele: se levante, se comporte como homem, que agora eu vou falar contigo. Cinge e se comporte como homem, porque agora eu vou falar contigo. E as perguntas que eu vou te fazer, eu quero ver se você tem capacidade de respondê-la. Porque os seus três amigos estavam desde o começo, desde o verso 3 até o 20, tentando empurrá-lo ele para frente, tentando animá-lo, e ele sempre se colocando na sua situação. É bem verdade de que ele estava passando por aquele sofrimento, é bem verdade de que ele estava passando por todas aquelas percas, mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória em qualquer situação. Ele reverte qualquer cativeiro, Ele reverte qualquer situação. Se é uma enfermidade, se os médicos desenganou, nós só precisamos colocarmos a nossa confiança nele e deixar ele agir da maneira dele. É ele que vai determinar qual será o fim ou o começo da nossa história. É ele que vai determinar até onde nós iremos ou até onde iremos parar. É Deus que determina, não é o médico, não é a situação, não é as nossas percas, não é as nossas falhas, não, é Deus que determina. E o que eu só preciso fazer, meu irmão, é confiar, é acreditar. Fácil não é, porque diante de uma situação dessa, a pessoa se vê, como se diz aí por aí afora, se vê num beco sem saída. Você se vê em uma situação que você passa a duvidar de que Deus realmente está com você. Mas aí agora, depois dessas lamentações todas, para nós adiantarmos que o horário já foi, Deus ele vai fazer 60 perguntas, se não me falha a memória, para Jó. E Jó ele não consegue responder nenhuma dessas perguntas, porque ele vai
perguntar a Jó: onde estava tu? Ele vai direto a ele: onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Responde-me se tem inteligência para isso. Responde se você tem condição de me dizer aonde estava tu quando eu estava firmando tudo isso aqui. Responde tu, Jó, se você tiver condição. Aonde você estava quando todos esses animais que te traziam riqueza, todos esses bens que tu usufruía, aonde estava tu quando eu criei todas essas coisas? E Jó, ele não consegue responder, porque não há resposta para isso, porque foi ele que criou todas as coisas, e nós estamos aqui como administradores dele, e nós somos aqui como embaixadores, representantes de Cristo na terra, e nós só precisamos usufruir, nós só precisamos ser um representante dele, nós só precisamos ser um bom gerente dele aqui na terra, das coisas que Cristo está nos permitindo ter. Porque muitas das vezes, como temos, ou quando conseguimos algumas coisas, batemos no peito e dizemos: aqui é meu, foi eu que consegui, foi meu dinheiro, meu suor, meus estudos. Que eu nada. O salmista, ele simplesmente vai dizer: eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, porque se não fosse isso, nem acordar eu acordava, deitava e ficava ali mesmo. Então toda a nossa força vem de Deus, todo o nosso andar, todo o nosso fazer, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, a Ele todo o louvor, a Ele toda a glória, a Ele pertence toda a nossa força. Se não for Ele, se não for por Ele, de nada fazemos, e por Ele tudo é para Ele. E Deus, ele faz essas perguntas todas para Jó, e Jó, ele não consegue responder. E ele chega aqui no capítulo 40 e diz: e disse mais o Senhor: porventura contendes com o Todo-Poderoso e ensina? Quem assim agiu? Deus. Responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor: eis que sou vil, que te responderia? Ponho a minha mão na boca, já uma vez falei e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Já estava falando, agora estou entendendo, Senhor, vou me calar, porque eu estava o tempo todo contendendo contigo, porque eu estava o tempo todo falando da minha fidelidade que eu tinha contigo, mas eu estava esquecendo de que toda a honra e toda a glória é tua. Estava esquecendo de que tudo que eu tinha foi o Senhor que me deu. Eu estava esquecendo que a minha família foi o Senhor também que me deu. Eu estava esquecendo de que tudo está nas tuas mãos. Então, se tudo está nas mãos dele, quem governa é ele. Quem dá diretrizes é ele. Quem dá a direção é ele. E por que quando as coisas não vão do jeito que a gente imaginou ou queria que fosse, a gente quer interpelar a Deus? Quer dizer, por que Deus? Ou por que isso comigo, Deus? E chega aqui no verso 6, então ele diz: da tempestade o Senhor respondeu a Jó: cinge agora o teu lombo, como um homem, que és eu. Cinge agora o teu lombo como homem, que és, e eu te perguntarei, e tu me responderás: porventura também farás vão o meu juízo, ou me condenará para te justificares? Porque muitas das vezes a gente comete até essa falha, querendo o tempo todo nos justificar, não porque eu estou com a razão, não porque eu sou um homem de Deus, não porque eu sou uma serva do Senhor, não porque eu ando todos os dias na igreja, não porque eu sou um homem de oração, não porque eu sou uma mulher de oração, e isso não pode acontecer comigo. Quem te falou isso? Se tudo está sob o controle dele, se tudo está sob a direção dele.
Quem nos garante isso? De só pelo fato de eu estar vindo na igreja, de eu estar participando da ceia, de eu fazer parte do corpo diaconal, de eu fazer parte desta igreja, que isso não vai me suscitar a mim, que algumas percas eu não vou sofrer, que algumas frustrações não vai vir sobre a minha vida? Claro que virá. Aonde estará firmada a nossa fé? Aonde estará firmada a nossa perseverança? E para finalizar, Jó, ele chega aqui no capítulo 40, aí Jó vai responder. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Agora ele começa a entender o poder e a grandeza de Deus. Ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Aleluia. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido ou pode ser frustrado. Quem é aquele, tu diz que sem conhecimento cobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas os meus olhos agora te veem. Jó estava falando: Senhor, eu ouvia falar de ti, eu até sentia a tua presença, eu até usufruía da tua graça, mas agora eu estou te conhecendo na real, eu agora estou te conhecendo pessoalmente, eu agora estou te conhecendo, sabendo o poder que o Senhor tem na vida do ser humano. Eu agora estou sabendo quão grandioso tu és, quão maravilhoso tu és, pois todas as perguntas que Deus fez para ele naquele momento, ele não conseguia responder, e ele começa a entender de que tudo estava sob o controle de Deus. E ele termina e diz essas palavras: Jó, o Senhor diz a Elifaz. Aí Deus ele vai falar com Elifaz, um dos amigos de Jó. Ele manda pegar os bezerros, ele manda pegar as novilhas, e manda agora fazer um sacrifício, e oferecer um sacrifício. E por ali em diante, Deus ele muda o cativeiro de Jó. E através da oração de Jó, mesmo naquela situação, aqueles 3 homens também foram abençoados. Porque é assim que Deus faz. Quando nós permanecemos com a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança, aguardando o agir dEle, Ele nos abençoa, Ele muda o nosso cativeiro, Ele restitui. E a palavra de Deus diz que tudo quanto Jó tinha perdido, Deus deu a ele em dobro. Deus restaurou a sua saúde. Deus deu a ele novamente filhos e filhas. E Jó foi um dos homens mais ricos que houve naquelas regiões. E a palavra de Deus vai dizer que as filhas de Jó, essas segundas filhos de Jó, naquela região não tinha moças mais belas do que as filhas de Jó. Porque quando Deus ele nos renova, tudo que nós perdemos, ou tudo aquilo que foi nos tirado durante a nossa caminhada, Ele nos dá em dobro e melhor ainda, para mostrar de que Ele é Deus nas nossas vidas, para mostrar de que Ele, quando Ele promete, Ele garante com a sua palavra, independente das situações que nós passamos, independente das nossas percas, independente das nossas frustrações, Deus Ele é fiel para nos dar vitórias, amém? Que nós possamos estar acreditando nesta palavra do Senhor Jesus Cristo. Peço desculpa os minutos que passaram, mas que a hora hoje foi um pouco apertada. Mas louvado seja Deus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado na destra da sua justiça. Nas suas orações, ore pela minha vida. Louvado seja Deus também pela vida da filha do nosso irmão Alan, que está fazendo aniversário hoje. A minha filhinha também, Isabela, glória a Deus, também fez aniversário hoje também, está ali dormindo. Eu já falei, ela vem para a igreja dormir, mas ela está ali em espírito de sono, não é de oração não, é de sono mesmo. Mas louvado seja Deus, que até aqui o Senhor tem nos sustentado na destra da sua justiça. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.